Olá, eu sou a Pérola Brito e represento a turma de Psicologia da Universidade Carlos Drummond de Andrade. Esse videocast é parte do nosso trabalho de extensão deste semestre, onde abordaremos o tema Relação entre o Feminismo e as Organizações, onde iremos discutir hoje sobre as diversas formas de assédio nas organizações. O assédio no ambiente de trabalho é uma questão alarmante que afeta profissionais em diversas áreas, gerando consequências profundas, tanto para as vítimas quanto para as organizações. Trata-se de comportamentos inadequados e hostis que criam um ambiente de trabalho tóxico, contribuindo para a interrupção da saúde mental, física e nas relações sociais. Existem diferentes tipos de assédio, sendo os mais comuns o assédio sexual, o assédio moral e o assédio psicológico. O assédio sexual envolve avanços indesejados, comentários inapropriados ou qualquer outra forma de coação de natureza sexual. Já o assédio moral refere-se a atitudes que visam humilhar, degradar ou isolar um profissional, prejudicando sua autoestima e desempenho. Por outro lado, o assédio psicológico envolve ameaças e manipulações emocionais, desestabilizando o indivíduo. Dados recentes apontam que uma parcela significativa de trabalhadores já foram vítimas de assédio em suas jornadas. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho, cerca de 1 em cada 3 trabalhadores já relataram ter vivenciado algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Essas estatísticas revelam uma realidade preocupante que ainda persiste em muitos setores da economia. Casos de assédio no trabalho ganharam notoriedade em várias partes do mundo, especialmente após o movimento chamado Me Too, que trouxe à tona relatos de assédio sexual em diversos setores, incluindo entretenimento, tecnologia e saúde. Esse crescimento da conscientização levou para muitas empresas a rever suas políticas internas e a implementar treinamentos sobre a respeito da conduta, buscando um ambiente mais saudável e seguro para todos. O assédio no trabalho, especialmente contra as mulheres, é uma realidade alarmante que afeta sua dignidade e carreira. Muitas enfrentam comentários que são inadequados, assédio sexual ou coerção, muitas vezes vivenciadas pelo medo de represálias. A cultura machista ainda normaliza essas violências, dificultando denúncias, e empresas precisam implementar políticas rigorosas com canais seguros para reportar esses abusos. A educação sobre respeito e igualdade é essencial para mudar comportamentos, e mulheres que são vítimas de assédio merecem apoio jurídico e psicológico. Romper o silêncio e cobrar ações efetivas são passos urgentes, e somente com justiça e empatia construiremos ambientes de trabalho seguros e equitativos. Com isso, o combate ao assédio no trabalho é essencial para construir uma cultura organizacional que valorize o respeito, a dignidade e a inclusão, criando espaços onde todos os profissionais possam se sentir seguros e valorizados em suas funções, e é fundamental que as vítimas se sintam também encorajadas a denunciar e que as instituições adotem medidas para prevenir e tratar esses casos, contribuindo para um ambiente de trabalho positivo e produtivo. E para responder algumas questões sobre esse tema, convidamos aqui 2 assistentes sociais, que é a Jéssica Pérez de Lorenzo e a Marina de Jesus Santos Castro. A Jéssica, ela é graduada em Serviço Social, especialista em Direitos Humanos e Lutas Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e de Saúde Pública com ênfase em Estratégia Saúde da Família pela Faculdade Santa Marcelina. Há 10 anos atuando como assistente social no campo de violência de gênero, sistema criminal juvenil e atualmente no SUS. A Marina Castro, é formada em assistência social pela Universidade 9 de Julho, pós-graduada em gerontologia social pela mesma universidade e gestão de saúde na atenção primária. Atualmente está como assistente social na Organização de Saúde Santa Marcelina, na atenção básica, onde compõe o NPV, que seria o Núcleo de Prevenção à Violência,
da Unidade Básica de Saúde Três Pontes. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui com a gente. E aí vou começar fazendo uma pergunta para vocês, que seria, na visão de vocês, quais são as raízes do assédio das mulheres e por que ele se perpetua? Boa noite, né? Primeiro, obrigada pela possibilidade, pelo convite de estar aqui. Prazer imenso. Eu acho que quando a gente pensa, né, na estrutura do assédio, quando a gente pensa, né, na fundamentação dele, tem um processo importante, né, em termos de história no Brasil, que é o machismo, né? Sim. Historicamente, o Brasil, ele é um país extremamente machista, e não só o Brasil, mas a composição do mundo, né, a historicidade do mundo apresenta aí o machismo, né, enquanto estrutural das relações sociais e do desenvolvimento da economia global, que hoje é o capitalismo, né? Então, não à toa, né, passados séculos, passado o tempo, né, ele vai se reproduzindo com novas facetas, né? Então, quando a gente pensa em modernidade e pós-modernidade, a gente vai tendo mudanças das expressões do machismo, mas não o fim dele, né? Então, isso vai se reproduzindo em todas as relações, em maior ou em menor escala, né? Então, acho que não tem como a gente pensar a reprodução do machismo e a reprodução do assédio, que é a ação concreta, né, do machismo, sem pensar a historicidade da criação e da reprodução dele nesse mundo atual, né? Então, o assédio ele tem uma relação muito direta com o patriarcado e com o machismo, né? Enquanto a Pérola fazia a pergunta, foi exatamente, ela foi fazendo, eu fui pensando, patriarcado, né? Como a sociedade foi, o papel da mulher na sociedade desde sempre, né? Então, hoje ainda a gente se vivencia isso, eu acho que é daí, parte desse lugar. E quais são os tipos mais comuns de assédio que vocês acreditam que as mulheres enfrentam no trabalho? Eu colocaria em ranking, se é possível ranquear, né? Eu acho que o assédio sexual é definitivamente um dos mais latentes e um dos mais graves, né? Diga-se de passagem, assim, porque nós não estamos falando de uma violência contra o corpo de uma mulher e por ela ser mulher, né? Não é uma outra violência que ela tem como base e fundamento em outra coisa, né? É pelo fato dela ser mulher. Então, o fato dela ser mulher vai aí fazendo com que o machismo, mais uma vez, se imponha, né, em seu desfavor, né? E aí eu acho que o assédio sexual, sem sombra de dúvidas, é um dos que prevalece, assim, né? Vocês conhecem casos de assédio por conta do trabalho que vocês fazem? Vocês têm algum caso que vocês poderiam citar como exemplo pra gente, de situações? Sim, eu acho que atualmente eu trabalho na rede de saúde, né, na rede de atenção básica, em unidade básica de saúde, assim como a Marina. Eu acho que não só na experiência na área da saúde, mas atuando há 10 anos como assistente social e dentro do campo da violência de gênero, a gente vai observando que, inclusive nos serviços que tendem ou que se dizem entender a proteção, eles também reproduzem violências das mais variadas formas, né? Então, desde toques inadequados, como foi um dos casos que eu presenciei, né? Desde palavras inadequadas. Então, você falar da forma como a pessoa se veste, de como que ela se comporta necessariamente, atribuir a sexualização, né, a um comportamento que às vezes não deveria de ser atribuído, né, uma sexualização àquele comportamento, acaba se fazendo muito rotineiro, né? Então, de fato, assim, acho que eu tive, infelizmente, né, algumas experiências de vivenciar e de acolher, não só, né, da vivência enquanto colegas de trabalho, mas de também chegar isso para nós enquanto profissionais assistentes sociais, de como que a vítima, o que ela pode operar, o que ela pode fazer diante de uma situação dessa, né? Então, infelizmente, isso é muito comum, né? Sim, a gente recebe, né? No NPV a gente também tem algumas questões de colaboradores, né? Que quando acontece alguma coisa,
é encaminhado também, a gente faz todo um trabalho com os colaboradores também. E eu acho que é isso que a Jéssica colocou. Para nós mulheres, a questão do assédio sexual, ele vai vir sempre, né? Porque é um comentário, é uma fala, é uma coisa subentendida, porque depois pode dizer, não, você que entendeu errado, você interpretou de uma outra forma, né? Então, mas eu acho que é isso. Ótimo. Agora pensando em empresas, né, que não estão focadas nesse cuidado, como saúde, onde possuem mais mulheres no quadro de funcionários, vocês acham que essas empresas favorecem o assédio ou combatem? Ou seja, né, vocês acreditam que as mulheres são mais propensas a enfrentar esse assédio em determinados setores? Vocês acham que isso, o fato de terem mais mulheres nas empresas, isso acaba sendo mais fácil, né, acontecer esses assédios? O que vocês... Olha, eu acho que, na minha percepção, eu acho que o enfrentamento ao assédio, ele pressupõe uma coletividade. Quando a gente pensa em espaços de trabalho em que a prioridade é a individualidade, isso impacta diretamente na organização coletiva, né, das trabalhadoras. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa, concretamente, uma empresa de telemarketing, né? Um setor de atendimento em call center. Temos concretamente baias que separam uma de outra pessoa. Vamos imaginar que essas baias, elas se estendem a todos os lugares dessa empresa em que não permite o contato entre uma e outra profissional. Isso concretamente vai impedir que de fato se juntem para alguma determinada situação que possa ter ocorrido e que foi desconfortável, né, para alguma delas. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, né, na possibilidade de um enfrentamento a uma situação de assédio, seja ele psicológico, seja ele moral, seja ele sexual, ele pressupõe a coletividade, né? Porque ainda que uma profissional só denuncie, né, ela vai precisar de um apoio, ela vai precisar de uma retaguarda, inclusive para ter condição em termos de saúde mental de permanecer naquele espaço. Porque senão fica a vítima contra o agressor, único exclusivamente, uma ação muito individualizada, né? Quando a gente pensa em coletividade, então vamos supor que eu e Marina trabalhamos na mesma unidade e aí tem mais 4, 5 profissionais mulheres que atuam com a gente ali naquele mesmo setor. Aconteceu uma situação com uma delas, então a gente trabalha em equipe, né? Eu acho que cabe essa mesma lógica para situações de violência dentro do espaço de trabalho, né? Então, quando a gente tem uma efetiva coletividade, eu acho que isso abre mais campo para que seja possível, né, algum tipo de tratativa frente a uma situação de violência, né, frente a uma situação de assédio, né? Então, eu acho que necessariamente o enfrentamento ao assédio, seja ele de qual natureza for, ele vai pressupor uma coletividade. Porque quando é na individualidade, a vítima tende a se recuar e o agressor ou a agressora tende a se expandir. Né? Então, isso é o que as evidências científicas vão mostrando, né? Assim, não é nem o que a Jéssica está falando, mas em si, quando a gente pega estudos sobre violência como um todo, que é uma área que eu trabalho há um tempo, isso vai mostrando o quão forte o autor ou a autora de violência vai tendo e vai se sentindo legítimo de ocupar um espaço em que o restante também vai abrindo mão dele, né? Então, por isso que eu acredito que a coletividade, ela é necessariamente importante para qualquer tipo de enfrentamento ao assédio dentro dos espaços de trabalho. Ótimo. Falando sobre nos espaços de trabalho, tem um caso que a gente teve recentemente de 2 colaboradores, né? Ele começou, um colaborador, não vou citar os nomes aqui, começou a perseguir a colega, que é da mesma área dele, né, da administração, e aí fez perfil falso, começou a falar com ela e ela ficou
ficou assim bastante assustada, foi um caso bastante assim, né, sério, mas ela foi acolhida pela organização, então, né, tem essa questão. Ela foi acolhida, ela foi transferida de trabalho, não informaram o local que ela está atualmente. Esse colaborador está afastado também, né, porque aí também identificaram ali alguma questão de saúde mental, aí também tem uma outra questão, mas ele perseguiu ela, isso dentro do ambiente de trabalho, né? Foi bem complicado. E o que vocês acham que de repente que poderia ser feito para melhorar essa situação das mulheres nesse ambiente de trabalho, assim, não, sugerindo, lógico, que a gente entende que cada organização tem ali a sua dinâmica de, né, de como atuar em situações, mas assim, de uma forma um pouco mais abrangente, o que vocês acham que seria adequado em casos de assédio? Política institucional, né? Eu acho que não tem como a gente abrir mão disso, né? A gente precisa de políticas institucionais dentro das organizações, dentro das empresas, que fortaleçam esse diálogo e esse acolhimento, né? Com as pessoas que são vítimas de assédio. Né? E aí eu faço um paralelo, por exemplo, as campanhas que tem no metrô. Né? Antigamente você não via campanhas de enfrentamento ao assédio dentro do transporte metroviário, né? Hoje você vê mais. Né? Então, assim, eu acho que pensar dentro das empresas, políticas, esse tipo de política institucional são ferramentas de fortalecimento e de acolhimento das demandas. Falar sobre o assunto é Exato, exato. Quando a gente fala sobre o assunto, a gente abre campo para discussão. Né? Quando a gente simplesmente não abre, né? Quando a gente não tem o mínimo de disponibilidade para dialogar sobre uma demanda, que ela é evidente, né? De novo, assim, ela não somos nós quem estamos trazendo isso, é uma evidência científica, né? Quando a gente pensa de falar sobre isso, é porque de fato existem dados que comprovam que isso acontece, né? Não é uma coisa que a gente está tirando da nossa cabeça, né? Então, o fortalecimento das políticas institucionais, eu acho que sem sombra de dúvidas e colocar em prática, né? Porque tem empresas também que vai fazer, né, lá a política da boa vizinhança, olha, a minha empresa combate o assédio. Exato. Mas de fato, isso é feito, isso é colocado em prática, né? Educação permanente sobre o tema, e aí, acho que é isso também, né? De fato, fazer valer aquilo, não só ter lá a política, olha, tá aqui. Registrado que existe, porém não efetivamente mas de fato trabalhar em cima né? daquilo, sabe? Uma educação permanente sobre o tema. Tá ótimo. E como que vocês veem o papel dos homens nessa questão da luta contra o assédio no trabalho? Vocês acham que existe um movimento de homens que estão ali conscientes desses assédios que acontecem? Claro que a gente entende que na grande parte o assédio é realizado por homens, né? Mas entende-se nesse sentido, vocês acham que de repente eles têm essa consciência para também buscar essa luta, aqueles que não praticam, obviamente? Olha, eu particularmente acho que aí teremos uma variabilidade de espaços de trabalho muito importante. Quando a gente pensa, por exemplo, né, vou citar 2 exemplos. Se pensamos, vamos imaginar, hoje em dia, quando a gente vai estudar política urbana, a gente vai percebendo que tem se criado muitos empreendimentos. Então, a cada esquina que nós vamos, nós vemos prédios levantando e prédios levantando. Vamos imaginar que haja ali uma composição de equipe que está atuando ali, que está construindo ali aqueles prédios, majoritariamente masculina, que de fato é o que acontece, mas que há ali, sei lá, a figura de 2 ou 3 mulheres. E aí acontece, evidentemente, uma situação de assédio ali. Vamos imaginar então essa situação. Aí vamos pensar numa outra contrapartida de uma empresa de grande porte, que tem uma estruturação de equipe ampliada, né, que tem setores ampliados, que tem um setor de gestão de pessoas bem estruturado, né, assim, proporcionalmente, a possibilidade de a gente ter, em termos de estrutura, ações de fortalecimento e reconhecimento ao assédio dentro de uma empresa grande, que tem uma gestão de pessoas fortalecida, é maior do que quando comparada a uma situação de uma empresa que, por exemplo, trabalha no âmbito da construção civil.
né? Até pela questão da coletividade que você falou também. Exatamente, né? Então, assim, fica muito difícil a gente pensar, por exemplo, na minha percepção, fica muito difícil da gente pensar ações que se voltem ao enfrentamento do assédio, por exemplo, em determinados trabalhos, né? E aí, o que eu avalio é que a necessidade de pensar em políticas públicas contra o assédio também se faz emergente. Porque você além de ser uma responsabilidade das empresas, a gente pensa isso enquanto uma responsabilidade de Estado. E aí, quando a gente pensa em termos de política social, a gente vai pensar necessariamente para todos os lugares de trabalho. E não só para as empresas que possuem mais infraestrutura de debater isso, né? E aí eu faço um paralelo quando, por exemplo, a gente vai pensar em situações de racismo, em situações de LGBTfobia dentro dos espaços de trabalho, né? Quando a gente amplia esse olhar de pensar ações afirmativas e políticas públicas que de fato enfrentam a violência como um todo, isso vai ser um balizador para todas as empresas, né? E aí não necessariamente, como Marina bem colocou, não necessariamente isso vai ser executado, né? Porque uma coisa é ter em termos teóricos, né, em termos de política, outra coisa é ter ali na prática, no cotidiano, né? Mas na minha percepção é um passo, né? Da gente tentar minimamente conscientizar as pessoas e fazer um trabalho efetivo para que todo mundo minimamente tenha acesso. E aí eu acho que o Ministério do Trabalho, por exemplo, teria um papel fundamental dentro desse contexto, assim. Sem dúvida. Porque senão tem uma questão até de desigualdade no acesso à informação. Exatamente. A depender dos espaços que essas pessoas estão, a informação vai chegar ou não, né? De que forma que vai chegar. Então, a gente vê uma questão da desigualdade até na informação, na educação nesse sentido. Perfeito, muito bom. E vocês acham que existe uma cultura de silêncio em relação ao assédio nas empresas? Como que vocês acham que essa cultura de silêncio afeta as vítimas? O que vocês veem sobre isso? Eu acho que sim, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que há sim uma cultura do silêncio. E isso afeta as vítimas porque, na verdade, não só nas situações de assédio, mas isso afeta todas as mulheres vítimas de violência. Seja caracterizadas no assédio, seja caracterizadas na violência física, na violência psicológica, na violência moral. Porque, mais uma vez, a gente volta na primeira pergunta, né? Quando pensamos numa sociedade estruturada no patriarcado e de uma reprodução machista absurda e com diversas ramificações de sua reprodução, a gente vai precisar refletir que há uma cultura de relativização da violência, ou seja, há uma cultura de diminuição, da gente desconfiar de se aquilo aconteceu ou não. Então, e aí trago um exemplo muito recente, que foi o caso da Bruna, que foi uma mulher vítima de violência sexual, né, na rua, próximo ali da região de Itaquera, e que ela só estava voltando para casa, né? A tentativa dela era de voltar para casa. E não, isso não foi possível porque ela foi assassinada no meio do caminho, ela foi violentada e assassinada no meio do caminho. Uma violência de gênero, necessariamente, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, observar alguns comentários, algumas posturas, né, seja na internet ou seja nos espaços de trabalho, como eu estava, enfim, conversando com algumas amigas, era isso, assim, os comentários eram, mas por que ela foi sozinha? Por que ela inventou de andar sozinha na rua? Então, o crime de fato, o ato de fato, ele pode ser o mais bárbaro possível. Só que a gente ainda assim vai ter a cultura de relativização, né? E aí isso se complexifica mais dentro do espaço de trabalho, porque aí tem uma reprodução muito peculiar do machismo dentro dos espaços do trabalho, que é, por exemplo, a mulher que sobe de cargo, que ela é promovida no espaço de trabalho, ela teve relação sexual com alguém, né? Aquela que não teve, ou aquela que permanece no mesmo lugar há muito tempo, né? E aí vamos pensar em empresas que, né, têm um plano de carreira estruturado, né? Que há áreas que não há, né? Se ela permanece no mesmo lugar durante muitos anos, então ela não teve o contato certo, então ela não foi o simpático o suficiente, não está no campo profissional.
né, de entrega ou não daquele trabalho, de qualidade ou com outra intenção. exatamente, sempre tem um viés de gênero, ponto, né? Seja ele sexual, seja ele qual for, né? Então, assim, isso são precedentes que a gente vai pensando de silenciamento, de relativização, né? E aí a gente vai perdendo de vista, por exemplo, todo o processo histórico do que isso significa na atualidade. Então, o Brasil tem uma cultura de silenciamento, o Brasil tem uma cultura do estupro muito enraizado, né? Assim, que violenta cotidianamente mulheres, né? E isso vai se reproduzir, sim, dentro dos espaços de trabalho, né? Então, a colega que olha, por exemplo, né, a Marina traz uma situação recente lá do espaço de trabalho. A colega que estava sendo perseguida, eu tenho absoluta certeza que alguém falou, mas será que não deu uma abertura? A culpabilização da mulher vai ter em todos os momentos, como foi no caso trágico da Bruna. Exato. Né, que não teria que abrir precedente para nenhum tipo, mas sempre vai ter a culpabilização, maior ou em menor grau, mas essa mulher fez alguma coisa para ter esse desfecho, né, para a situação, seja no ambiente de trabalho, para ascender ou não a um cargo, qualquer coisa, mas ela fez alguma coisa. Então sempre tem uma culpa, grande ou pequena, mas sempre é imputada à mulher, né? E aí é isso, né? Quando a gente vai pensar nessa violência de gênero, ela é atribuída independentemente de faixa etária, né? Porque aí quando a gente vai pegar, por exemplo, adolescentes que sofreram violência sexual, mas será com que roupa que ela tava? Mas será, né? Então isso sempre tem um porquê, né? Tem exato. E sempre da mulher, sempre né? Sempre a culpabilização vem para a mulher. Infelizmente. Vocês acreditam que as redes sociais ajudaram a trazer mais visibilidade a esse tema de assédio? De que forma que vocês acham que isso de repente trouxe? De que forma, né, que ajudou? Eu acho que sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que hoje eu tenho diversas questões particulares, assim, com rede social, mas eu, sem sombra de dúvidas, eu acho que a rede social contribui, porque a verdade é que a rede social, ela tem uma capilaridade que a gente não tinha antigamente, né? Então, eu estava recentemente conversando com uma amiga e a gente falava assim, nossa amiga, a vida era melhor com o MSN, porque a gente entrava naquele horário, não tinha esse negócio de WhatsApp, eu tenho um problema muito sério com o telefone, assim, celular. Então, era muito mais fácil, mas o fato é que as redes sociais, elas também possibilitam ampliação de informação, pro bem e pro mal. Né? Porque aí a gente vê também uma expansão de fake news, uma expansão do negacionismo muito forte, assim, pra gente trabalhar na área da saúde, que foi a negação da vacina, por exemplo, né? Pra Covid. Mas ela também foi ampliando, né? Acho que quando você citou na abertura, a campanha do Me Too, né? Foi uma grande campanha que aconteceu por via de rede social, que isso também foi ampliando o debate sobre assédio dentro dos espaços de trabalho, né? Então, assim, acho que sem sombra de dúvidas, né, assim, eu acho que tem uma importância, que é importante a gente contextualizar, né, que hoje tá aí, talvez esteja inclusive um tanto quanto ameaçada, quando a gente vai pensar, né, nas redes sociais que são gerenciadas aí pela Meta, né, porque, né, devido presidente dono da empresa vem restringindo alguns tipos de publicação, sobretudo, né, as publicações de enfrentamento à violência contra a mulher, ao racismo, à LGBTfobia, que, né, então, assim, eu acho que é um alerta para a gente pensar qual que vai ser o futuro, a manutenção, inclusive dessa capilaridade em termos de acesso à informação e divulgação de informação, mas o fato é que hoje, né, enfim, pensando em período pós-moderno, sem sombra de dúvida, de alguma forma chega até as pessoas, né? Definitivamente. Informação. Acho que o alcance da informação, né, retomando aqui o caso Bruna, o mundo teve acesso a esse fato, né? Sim. A morte de uma mulher porque ela era mulher, né, não tá sozinha. Sim. E eu acho que é isso. Então, é o alcance da informação. Para o bem, para o mal, né? Mas eu acho que é isso, é de uma importância
os movimentos ganham força porque eu leio uma matéria que eu acho interessante, que eu mando para uma amiga e vai se formando uma coletividade e um grupo de estudo. Então, assim, eu acho que é fundamental, mas é aquilo também, né? A forma com que é usada, né? Para o bem e para o mal, mas eu acho que faz toda a diferença. Né? Buscar a fonte de Sem onde sombra vem. de Sim, dúvidas, é sim, fundamental, sim. né? Fonte é importante. Bom, que papel que vocês acham que a liderança, né, das empresas deve eliminar nessa prevenção e no combate no assédio no trabalho? Eu acho que o acolhimento, sem sombra de dúvidas, é um ponto que é crucial para esse processo. E, como a Marina bem colocou, a educação permanente. Sim. Né? Eu acho que quando a gente pensa na educação permanente, e aí inclusive, né, hoje atuando como professora dentro de unidades prisionais juvenis, sem sombra de dúvidas é de extrema... Ih, gente, foi aqui. Ai, meu Deus. Depois a gente edita, né? Perdão, peraí. Ih, acho que deu tempo. Foi 30 minutos. Ai, meu Deus. Agora. Peraí. Foram quantos minutos? 30. Já. Vou parar aqui, aí a Será gente... Foi. Que papel a liderança deve eliminar na prevenção e no combate ao assédio no trabalho? O que vocês acham? Eu acho que o acolhimento é fundamental, né? Então, assim, pensar numa liderança que de fato acolha as situações, né, de assédio que aconteçam. A educação permanente, né? Que a Marina bem colocou, né, numa outra ocasião, porque a educação permanente é o que ela vai abrir a possibilidade para o aprendizado. Quando a gente pensa em educação, é isso, né? É em cima da educação que a gente vai conseguir pensar em possibilidades de mudança efetiva, né? E aí eu acho que é isso, responsabilizar, né, quem efetivamente, né, é autor, né, de assédio, é autor de algum tipo de violência, né, responsabilizar e tomar as medidas que sejam necessárias nesse processo, para que isso inclusive se torne enquanto uma referência de que esse tipo de comportamento ele não é aceitável, né? E ele não pode ser aceitável, né? Independentemente do local de trabalho. Então acho que isso é um papel fundamental da liderança, assim, né? Em termos de sensibilidade, de acolhimento e de responsabilidade frente a uma situação que está acontecendo ali no setor em que você organiza, né? Em que você gerencia, em que você lidera, né? Então, acho que isso é fundamental. O acolhimento, quando ela estava perguntando, né, eu também pensei no acolhimento e eu acho que isso fortalece outras mulheres se sentirem acolhidas, porque, olha, eu sei que a empresa em que eu trabalho, eu posso falar o que está acontecendo, eles vão me ouvir, eles vão validar o que eu estou dizendo. Então, isso abre precedente para que outras pessoas não passem. Porque se eu estou numa empresa que se aconteceu algo, eu sei que, né, uma colega foi vítima e não foi acolhida, não foi ouvida, não foi acreditada, e aí as mulheres não se encorajam também a ter essa postura. Então, acho que o acolhimento dessas mulheres, assim, é o fundamental. Né? Perfeito. Que impacto o assédio pode ter na saúde mental das mulheres que sofreram, né, esse tipo de assédio? Inenarrável. Sim, né? Porque a violência de gênero ela tem um impacto muito específico na subjetividade, né? Não só na subjetividade ali daquela ocasião, daquele momento e etc e tal, mas sim no desenvolvimento da vida dessas mulheres, né? Então, por exemplo, da experiência que eu tive, eu trabalho, enfim, eu já trabalhei um tempo com mulheres vítimas de violência doméstica e um tempão com meninas vítimas de violência, né? Adolescentes. E o impacto dessa violência, hoje, por exemplo, quando eu converso com algumas delas, né, fazem, sei lá, 10 anos, o impacto das violências, eles são muito grandes para a vida de uma mulher, né? Então vai estar num campo de insegurança, vai estar num campo de insegurança profissional, vai estar num campo de autoestima, vai estar num campo, né, de relações sociais, de relacionamento amoroso, de relacionamento, né, com amizades profissionais. Então,
o impacto da violência de gênero na vida das mulheres, ele é muito expressivo, porque é uma violência. O assédio não deixa de ser uma violência, né? Quando a gente pensa no conceito de violência, não é só a agressão, não é só a ofensa, não é só a retirada de bens, né? Não é só a desvalorização. O assédio é também uma forma de violência, né? Então, assim, quando isso atinge diretamente ou indiretamente as mulheres, isso vai resvalar na saúde mental como um todo, né? Porque aquilo é como se você reduzisse a mulher a uma situação de violência necessariamente, né? Seja por via do assédio, seja por via, né, da violência física, né? Então, assim, isso vai se espalhar em diversos âmbitos do processo de sociabilidade feminino, né? Então, assim, vai ter mais dificuldades em termos relacionais, vai ter mais dificuldades em termos, né, profissionais, né? E aí, assim, por exemplo, né, quando a gente pensa mulheres que sofrem assédio sexual no trabalho, qual que é a segurança que essa mulher vai ter de voltar no dia seguinte com o autor de violência lá? Qual que é a segurança que essa mulher vai sentir, né, diante a uma falta de acolhimento da liderança imediata, né, diante a um silenciamento, né? E aí isso tem um impacto tão grande, porque aí hoje, quando a gente vai pensar em dados do IBGE, são as mulheres a grande maioria que sustentam o lar, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente pensa em estudos familiares, as famílias de hoje em dia, né, 2025, não sei se 2024, mas quando a gente pensa nisso, a gente está falando de famílias monoparentais, ou seja, que existem somente uma figura, né, seja feminina, seja masculina, mas estamos falando de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, né? E aí, quando uma mulher não consegue voltar ao seu espaço de trabalho, qual que é a condição de prover o sustento dessa família? E se a gente tem crianças envolvidas nessa família, né? Qual que é a possibilidade dessas crianças acessarem alimentação para além do ambiente escolar? Né? Então, assim, o impacto da violência de gênero, ele é muito Os desdobramentos extenso. são muitos, né? Muito. São muitos. A Jéssica falando que trabalhou com adolescentes, né? Pensa adolescente vítima de assédio, né? Ter esse trauma, que é um ser humano ainda em desenvolvimimento, né? Então, se isso já é tão impactante para mulheres, enfim, para qualquer faixa de idade, mas a gente pensa para quem ainda está se desenvolvendo, né? O impacto na saúde mental dessas meninas, que vai se refletir também a vida toda, né? Em diversos setores da vida, se não em todos, né? Porque as coisas estão ali, né? São íntimas. E acaba sendo um ciclo, né? Porque aí quando a gente pega, por exemplo, as meninas, aí se envolve em relações muito violentas com autores, né? Com homens, na verdade, que são muito violentos, e aí isso se resvala às vezes na família, nas crianças. Então, assim, estamos falando de um ciclo, né? Assim, que a gente não pode perder isso de vista, né? Porque essa mulher vítima de assédio, vítima de qualquer outro tipo de violência, ela não está descolada do mundo. Né? Ela não está descolada de um núcleo familiar, ela não está descolada de relações comunitárias, né? Então isso vai impactar em toda a abrangência de vida dela, né? Para além da sua subjetividade, para além do seu, né, da sua individualidade enquanto mulher. Perfeito, a gente já está terminando. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quais são os maiores desafios que vocês acreditam que as mulheres enfrentam ao tentar denunciar esses assédios? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, sendo mais específico. Eu acho que o silenciamento, né? Eu acho que sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa nas ferramentas diretas ou indiretas de silenciamento, e aí eu considero a relativização da violência uma delas, para mim uma das mais cruéis, assim, porque e uma das mais dificultosas de lidar, né? Porque tem uma questão histórica, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, né, no contexto da empresa que havíamos falado, de obra, vamos imaginar, de construção civil, qual que é a possibilidade de uma mulher denunciar uma situação de violência dentro desse contexto?
né? Então, assim, ela vai ser, né? Porque aí vão considerar de que, mas não é um trabalho de mulher, por que mulher tá dentro de uma obra, não sei o quê. Assim, o silenciamento e a relativização da violência, para mim, eu acho que são um dos maiores desafios, assim, né? Porque dentro dos espaços de trabalho é, sem sombra de dúvidas, o mais corriqueiro, assim, né? Que a gente vai observando nas experiências, né? Acho que a dificuldade está nisso, né? Essa estruturação que a gente tem, né? Então, é uma mudança de sociedade, de estruturação de como as coisas estão postas, né? Que é o caminho para isso, mas essa é a dificuldade que eu acho que a gente encontra atualmente. Perfeito. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês para o nosso trabalho, foi prazer. enriquecedor. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Vocês têm intenção, querem falar alguma coisa? Eu acho que se eu pudesse falar, né, seria mais de que a sociedade se engaje nesse debate efetivamente, né, de que isso não fique apenas uma pauta para o movimento feminista, né, de que a gente consiga, de fato, e aí convoco, né, os homens também, né, a refletirem sobre as suas posições, a refletirem sobre, né, o papel que executam ali dentro do seu espaço de sociedade, dentro do seu espaço de trabalho, para que de fato haja aí uma possibilidade mais coletiva, né, de enfrentamento ao machismo e às expressões dele, assim, eu acho que é isso. Agradeço imensamente a oportunidade. Nós agradecemos. E você, Maria? Eu acho que é o que a Jéssica trouxe perfeitamente, assim, e é isso, mas eu sou uma pessoa otimista, assim, eu sou sempre bastante otimista. Eu acho que a gente discute sobre isso, trabalha sobre isso, né, forma os coletivos sobre isso, então eu acho que a gente está caminhando. Talvez não na velocidade que seria necessário, né, mas está acontecendo e eu penso nisso de forma muito positiva. É triste ainda o que acontece, da forma que acontece, mas pensando em uma sociedade de uma vida inteira que estamos mudando agora, eu vejo de forma positiva e eu acho que é isso. É o coletivo, é o trabalho de todos. Esse movimento que vem sendo feito de alguma forma Exatamente, né? Como a gente falou das mídias, né? Sim. Eu acho que contribui para isso e tende a crescer. Eu acho também que a gente não volta atrás, Sim. sabe assim? A gente gente pode não avançar com força como gostaríamos, mas também a gente não arreda o pé para trás, é daqui para frente, sabe? Então eu vejo de forma otimista. Sou sempre... Que bom. Tá ótimo. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo, foi um papo muito enriquecedor. Agradeço em meu nome e em nome da minha turma e do nosso projeto todo. Prazer. Obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Antes de cair, mudar ela. 3, Tá bom. 2, 1. Que papel a liderança deve eliminar na prevenção e no combate ao assédio no trabalho? O que vocês acham? Eu acho que o acolhimento é fundamental, né? Então, assim, pensar numa liderança que de fato acolha as situações, né, de assédio que aconteçam. A educação permanente, né? Que a Marina bem colocou, né, numa outra ocasião, porque a educação permanente é o que ela vai abrir a possibilidade para o aprendizado. Quando a gente pensa em educação, é isso, né? É em cima da educação que a gente vai conseguir pensar em possibilidades de mudança efetiva, né? E aí eu acho que é isso, responsabilizar, né, quem efetivamente, né, é autor, né, de assédio, é autor de algum tipo de violência, né, responsabilizar e tomar as medidas que sejam necessárias nesse processo, para que isso inclusive se torne enquanto uma referência de que esse tipo de comportamento ele não é aceitável, né? E ele não pode ser aceitável, né? Independentemente do local de trabalho. Então acho que isso é um papel fundamental da liderança, assim, né? Em termos de sensibilidade, de acolhimento e de responsabilidade frente a uma situação que está acontecendo ali no setor em que você organiza, né? Em que você gerencia, em que você lidera, né? Então, acho que isso é fundamental. O acolhimento, quando ela estava perguntando, né, eu também pensei no acolhimento e eu acho que isso fortalece outras mulheres se sentirem acolhidas, porque, olha, eu sei que a empresa em que eu trabalho, eu posso falar o que está acontecendo, eles vão me ouvir, eles vão validar o que eu estou dizendo. Então, isso abre precedente para que outras pessoas não passem
Porque se eu estou numa empresa que se aconteceu algo, eu sei que, né, uma colega foi vítima e não foi acolhida, não foi ouvida, não foi acreditada, e aí as mulheres não se encorajam também a ter essa postura. Então, eu acho que o acolhimento dessas mulheres, assim, é o fundamental. Né? Perfeito. Que impacto o assédio pode ter na saúde mental das mulheres que que sofreram, né, esse tipo de assédio? Vocês acreditam? Inenarrável. Sim, né? Porque a violência de gênero, ela tem um impacto muito específico na subjetividade, né? Não só na subjetividade ali daquela ocasião, daquele momento e etc e tal, mas sim no desenvolvimento da vida dessas mulheres, né? Então, por exemplo, da experiência que eu tive, eu trabalho, enfim, eu já trabalhei um tempo com mulheres vítimas de violência doméstica e um tempão com meninas vítimas de violência, né? Adolescentes. E o impacto dessa violência, hoje, por exemplo, quando eu converso com algumas delas, né, fazem, sei lá, 10 anos, o impacto das violências, eles são muito grandes para a vida de uma mulher, né? Então, vai estar num campo de insegurança, vai estar num campo de insegurança profissional, vai estar num campo de autoestima, vai estar num campo, né, de relações sociais, de relacionamento amoroso, de relacionamento, né, com amizades profissionais. Então, o impacto da violência de gênero na vida das mulheres, ele é muito expressivo, porque é uma violência. O assédio não deixa de ser uma violência, né? Quando a gente pensa no conceito de violência, não é só a agressão, não é só a ofensa, não é só a retirada de bens, né? Não é só a desvalorização. O assédio é também uma forma de violência, né? Então, assim, quando isso atinge diretamente ou indiretamente as mulheres, isso vai resvalar na saúde mental como um todo, né? Porque aquilo é como se você reduzisse a mulher a uma situação de violência necessariamente, né? Seja por via do assédio, seja por via, né, da violência física, né? Então, assim, isso vai se espalhar em diversos âmbitos do processo de sociabilidade feminino, né? Então, assim, vai ter mais dificuldades em termos relacionais, vai ter mais dificuldades em termos, né, profissionais, né? E aí, assim, por exemplo, né, quando a gente pensa mulheres que sofrem assédio sexual no trabalho, qual que é a segurança que essa mulher vai ter de voltar no dia seguinte com o autor de violência lá? Qual que é a segurança que essa mulher vai sentir, né, diante a uma falta de acolhimento da liderança imediata, né, diante a um silenciamento, né? E aí isso tem um impacto tão grande, porque aí hoje, quando a gente vai pensar em dados do IBGE, são as mulheres a grande maioria que sustentam o lar, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente pensa em estudos familiares, as famílias de hoje em dia, né, 2025, censo de 2024, mas quando a gente pensa nisso, a gente está falando de famílias monoparentais, ou seja, que existem somente uma figura, né, seja feminina, seja masculina, mas estamos falando de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, né? E aí, quando uma mulher não consegue voltar ao seu espaço de trabalho, qual que é a condição de prover o sustento dessa família? E se a gente tem crianças envolvidas nessa família, né? Qual que é a possibilidade dessas crianças acessarem a alimentação para além do ambiente escolar? Né? Então, assim, o impacto da violência de gênero, ele é muito Os desdobramentos extenso. são muitos, né? Muito. São muitos. A Jéssica falando que trabalhou com adolescentes, né? Pensa adolescente vítima de assédio, né? Ter esse trauma, que é um ser humano ainda em desenvolvimento, né? Então, se isso já é tão impactante para mulheres, enfim, para qualquer faixa de idade, mas a gente pensa para quem ainda está se desenvolvendo, né? O impacto na saúde mental dessas meninas, que vai se refletir também a vida toda, né? Em diversos setores da vida, se não em todos, né? Porque as coisas estão ali, né? São íntimas.
E acaba sendo um ciclo, né? Porque aí quando a gente pega, por exemplo, as meninas, aí se envolve em relações muito violentas com Tóxicas. autores, né? Com Sim. homens, na verdade, que são muito violentos, e aí isso se resvala às vezes na família, nas crianças. Então, assim, estamos falando de um ciclo, né? Assim, que a gente não pode perder isso de vista, Sim, né? Porque sim. essa mulher vítima de assédio, vítima de qualquer outro tipo de violência, ela não está descolada do mundo. Né? Ela não está descolada de um núcleo familiar, ela não está descolada Isso de vai relações impactando, comunitárias, né? Então isso vai impactar em toda a abrangência de vida dela, né? Para além da sua subjetividade, para além do seu, né, da sua individualidade enquanto mulher. Perfeito. A gente já está terminando. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quais são os maiores desafios que vocês acreditam que as mulheres enfrentam ao tentar denunciar esses assédios? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, sendo mais específico. Eu acho que o silenciamento, né? Eu acho que sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa nas ferramentas diretas ou indiretas de silenciamento, e aí eu considero a relativização da violência uma delas, para mim uma das mais cruéis, assim, porque e uma das mais dificultosas de lidar, né? Porque tem uma questão histórica, né? Então, assim, tá, quando a gente pensa, por exemplo, né, no contexto da empresa que havíamos falado de obra, vamos imaginar, de construção civil, qual que é a possibilidade de uma mulher denunciar uma situação de violência dentro desse contexto? Né? Então, assim, ela vai ser, né, porque aí vão considerar de que, mas não é um trabalho de mulher, porque que mulher está dentro de uma obra, isso aqui. Assim, o silenciamento e a relativização da violência, para mim, eu acho que são um dos maiores desafios, assim, né? Porque dentro dos espaços de trabalho sem sombra de dúvidas, o mais corriqueiro, assim, né? Que a gente vai observando nas experiências, né? Acho que a dificuldade está nisso, né? Essa estruturação que a gente tem, né? Então, é uma mudança de sociedade, de estruturação de como as coisas estão postas, né? Que é o caminho para isso, mas essa é a dificuldade que eu acho que a gente encontra atualmente. Perfeito. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês para o nosso trabalho, foi prazer. enriquecedor. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Vocês têm intenção, querem falar alguma coisa? Eu acho que se eu pudesse falar, né, seria mais de que a sociedade se engaje nesse debate efetivamente, né, de que isso não fique apenas uma pauta para o movimento feminista, né, de que a gente consiga, de fato, e aí convoco, né, os homens também, né, a refletirem sobre as suas posições, a refletirem sobre, né, o papel que executam ali dentro do seu espaço de sociedade, dentro do seu espaço de trabalho, para que de fato haja aí uma possibilidade mais coletiva, né, de enfrentamento ao machismo e às expressões dele, assim, eu acho que é isso. Agradeço imensamente a oportunidade. Nós agradecemos você, Maria. Eu acho que é o que a Jéssica trouxe perfeitamente, assim, e é isso, mas eu sou uma pessoa otimista, assim, eu sou sempre bastante otimista. Eu acho que a gente discute sobre isso, trabalha sobre isso, né, forma os coletivos sobre isso, então acho que a gente está caminhando. Talvez não na velocidade que seria necessário, né, mas está acontecendo e eu penso nisso de forma muito positiva. É triste ainda o que acontece, da forma que acontece, mas pensando em uma sociedade de uma vida inteira que estamos mudando agora, eu vejo de forma positiva e eu acho que é isso. É o coletivo, é o trabalho de todos. Esse movimento que vem sendo feito de alguma forma é positivo, né? Como a gente falou das mídias, né? Sim. Eu acho que contribui para isso e tende a crescer. Eu acho também que a gente não volta atrás, Sim. sabe assim? A gente pode não avançar com força como gostaríamos, mas também a gente não arreda o pé para trás, é daqui para frente, sabe? Então eu vejo de forma otimista, sou sempre... Tá ótimo. Meninas, muito obrigada, foi ótimo, foi um papo muito enriquecedor. um Agradeço prazer. em meu nome e em nome da minha turma e do nosso projeto todo. Prazer. Obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer, obrigada. Obrigada, Jesus.